A paz do Senhor a todos, amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor, já dá um glória a Deus bem alto. Quem está com frio também dá glória a Deus. A gente vai ficar quentinho, cheio do fogo, da unção e do poder, porque Deus é um Deus maravilhoso. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre algo que Deus colocou no meu coração e é um tema que me chama muita atenção e me faz perder algumas horas assim pensando sobre ele. Põe na tela aí. Ai, gente, a gente está até com slide hoje, a gente está muito chique. Nós vamos falar sobre estações. Quem aqui sabe o que é estação? Estações do ano. Estações do ano são primavera, verão, outono e inverno, não é isso? Quantos aqui creem que existe um propósito em cada estação do ano? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, as estações têm propósito. Nosso Deus, Criador dos céus e da terra, tão grande em poder, em sabedoria, Ele criou as estações. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem aqui gosta de verão, levanta a mão. Quem é time verão? Tá comigo. Time verão, vem comigo. Quem é time inverno, vai com a Bianca. Gente, o verão é maravilhoso, não é verdade? Quem gosta de verão, calor, chinela havaiana, só aquela cobertinha básica, praia, sorvete, água de coco. Agora no frio é aquele negócio meio down, né? Aí você me lança hoje um frio com chuva, eu falo, Jesus, frio com chuva é doído. Tem quem goste. Mas existe um propósito em tudo isso. Já pararam para pensar? Que se fosse todo o tempo verão, se fosse todo o tempo inverno, é claro que existem alguns lugares que são assim, né? Graças a Deus que nós não moramos lá. Estamos aqui, temos uma estação mais ou menos aqui dividida, né? Mas Deus criou as estações com um propósito. Já pararam para pensar que o que acontece com a natureza em cada parte da estação, em cada momento do ano? Por que as árvores não dão flor o ano inteiro? Por que as árvores não dão frutos o ano inteiro? Não é assim? Vamos abrir as nossas Bíblias comigo, então, lá em Eclesiastes. Eclesiastes está lá para trás, depois de Provérbios. A gente não tem mais esse problema hoje, né, de saber onde é que está cada coisa. A gente abre o aplicativo e está tudo certo. Eclesiastes 3. Nós vamos ler o primeiro versículo, só o primeiro. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Quem já encontrou? Quem não encontrou vai ver no telão, porque glória a Deus por isso. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Fecha os teus olhos por um momento. Pai, nós queremos te louvar por este momento, Pai, de palavra. Nós queremos te exaltar porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Nós queremos te pedir, fala aos nossos corações, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite porque algo o Senhor quer trabalhar em nossos corações. E nós sabemos que onde o Senhor está, algo acontece. É impossível nós estarmos na tua presença, Senhor, e saímos da mesma forma com que entramos. Então nós queremos nos colocar diante de ti, te pedir, fala aos nossos corações, que o Senhor venha usar a minha vida neste lugar, nessa noite, para falar com a tua igreja, Pai. Nos direciona, nos capacita e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Eclesiastes, ele é um livro que me intriga, porque pensa comigo, o livro de Eclesiastes, ele é um livro que fala muito sobre o porquê das coisas. Por que acontece cada coisa? Por que do tempo? Por que da chuva? Por que da vida? Por que da morte? E esse capítulo aqui fala muito sobre essa questão do presente, né? De que há um tempo para cada coisa. E aí você pega a Miriam, uma pessoa sanguínea, com tempo, com linguagem do amor, tempo de qualidade. A pessoa só quer viver o hoje. Eu não estou nem aí para o passado, não consigo me programar para o futuro. Quem aqui já ouviu falar sobre temperamento?
Quem não conhece temperamento, a gente fala que é o signo dos crentes. Crente não acredita em signo, mas adora falar de temperamento. Quem aqui já sabe qual é o seu temperamento? Quem é sanguíneo? Quem é sanguíneo, vem comigo. Sanguíneo, a gente tem uma facilidade, um dom maravilhoso de estar presente. Aqui, agora, no que está acontecendo. A gente gosta do agora, de viver o hoje. Ai, Miriam, no amanhã. Amanhã, gente, amanhã Deus pertence, né? Não é assim? A gente tem essa dificuldade de se programar. Então, o viver o presente, estar aqui agora. Então, essas questões muito futurísticas, assim, me geram curiosidade. Tinha uma coisa que eu queria ficar doida quando eu trabalhava em multinacional. Era entregar o meu, sem nem falar, minha meta a longo prazo. Minha meta de longo prazo. Eu falo, querido, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Quem dirá o que eu vou entregar em 2032 para o meu diretor? Que eu vou... É difícil para mim. Então, essa questão de estações, de tempo, fala muito comigo. E eu sou uma pessoa muito ativa, sempre gostei muito de produzir, de estar em todos os lugares, de fazer parte de tudo. Eu, antes de casar, fazia tudo. Fala aí, pensa aí num ministério da igreja. Lança um aí. Tava no louvor. Próximo ministério. Infantil eu tava também. Ministério de dança? Também tava no ministério de dança. Que mais? Tava no ministério de adoração, na recepção, no sopão. Tava no ministério também do sopão, no social, também gostava. Tava no bazar, tinha bazar, eu tava em tudo, eu queria fazer parte de tudo, eu queria produzir, eu queria estar presente. Aí eu fazia faculdade, eu tinha 3 empregos, não ganhava em nenhum, porque era tudo estágio, aquela loucura, fazia parte de todos os ministérios da igreja, tinha uma banda, que ainda a gente conseguia um tempo, né, tia Bia, de ir tocar nos lugares. Domingo de manhã eu tocava no culto da sede, à tarde estava aqui no ensaio, à noite tocava, sempre assim, produzindo milhões de coisas. E eu gostava daquilo, e as coisas foram passando, e as estações foram mudando, e aí hoje eu olho para mim, produzindo, ao meu ver, às vezes eu me pego assim numa briga comigo mesma, de eu estou produzindo muito pouco, eu estou fazendo muito pouco, eu não consigo estar em todos os lugares. E aí o Senhor tem promessas daquilo, e meu dia a dia não condiz com aquilo que Deus muitas vezes prometeu que eu vou viver. Uma promessa que eu recebia, né? Estava sempre nas igrejas, recebi promessa de que Deus vai te usar não sei aonde, eu te vi ali pregando não sei em qual lugar. Aí meu dia a dia é assim: mãe, terminei. Corre limpar aqui. Naná, o Benjamin vem naná. Vai fazer naná. Ai, tá na hora do almoço, vai fazer almoço. Ai, não sei o quê, vai tomar banho. E meu dia a dia passa ali eu fazendo as coisas de lavar uma louça, fazer uma comida, limpar o bumbum do filho, trocar uma fralda, dar tetê, pôr dormir e começar tudo de novo. E para mim, essa pessoa que quer estar sempre nos lugares produzindo, tal, não sei o quê, tá perto, eu fico, Jesus, tem alguma coisa errada, Jesus, eu estou fazendo muito pouco, Jesus, o que você quer de mim? Quantos aqui já pensaram, Jesus, o que você quer de mim? O que está acontecendo? Jesus, eu não estou conseguindo entregar o máximo que eu sei que eu posso, eu queria alcançar mais vidas, eu queria fazer visita, eu queria conseguir falar por 10 minutos sem ser interrompida no telefone com alguém, eu não consigo. E aí o Senhor fala para mim, estações. Existe o tempo. Existem tempos onde você tem que tirar o pé. Existe o tempo de onde eu tenho que maternar. Um propósito. Não é porque hoje eu estou aqui que o Senhor não vai me levar lá. Vocês conseguem entender que estação é isso? Não é porque hoje você está vivendo essa estação que essa estação vai durar para sempre na sua vida. Quando a gente olha para a criação de Deus, eu creio que o Senhor, Ele fala conosco em todas as coisas. E olhando para o que Deus criou as estações, algo Ele quer nos falar. Filho, existe o tempo de começar, o tempo de terminar, tempo de começar coisas novas, tempo de florescer, tempo de dar frutos, tempo de secar, tempo de armazenar, tempo de aprender. Existe o tempo. Mas a gente às vezes quer só estar lá na frente, né? Pessoas muitas vezes que vivem, meu Deus, eu queria estar vivendo algo que o Senhor planejou, algo que o Senhor prometeu, porque eu não estou lá. Senhor, um dia o Senhor me prometeu isso, mas a minha realidade não condiz com aquilo que o Senhor
Um dia me prometeu, por que eu estou vivendo isso? Fala para a pessoa que está do seu lado. Estações têm propósito. E aí quando a gente olha para as árvores, vivendo as estações, eu fico pensando, meu Deus, uma mesma árvore, durante as estações, quantas coisas acontecem, né? Você vê que aconteceu a primavera, ela floresceu, o verão, deu frutos, aí chega o inverno, as folhas dela caem, chega o outono, as folhas dela caem, chega o inverno, ela precisa sobreviver com poucos nutrientes, e se talvez ela não tivesse raízes, ela não sobreviveria. Então, será que na nossa vida também nós não temos momentos? Será que na nossa vida também nós não temos estações? Será que na nossa vida nós também não temos preparos? Já parou para pensar que se as folhas das árvores não caíssem, elas não dariam lugares a algo novo, a uma folha nova? Então, às vezes você está olhando para a sua situação, para o seu dia, e você fala, Senhor, mas eu estou secando, muitas vezes minhas folhas estão caindo, eu não estou entendendo por que eu não estou florescendo, dando frutos. Mas é porque o Senhor está nos preparando para esse lugar, nos preparando para esse momento. Entenda que tudo que nós passamos, todas as estações das nossas vidas, o que você está vivendo hoje, está te preparando para chegar naquilo onde o Senhor, naquele lugar onde o Senhor te prometeu chegar. Amém? Deus está te preparando. E você não precisa ficar só olhando lá e reclamando muitas vezes do que você está vivendo hoje. Talvez se você olhar para o que você está vivendo hoje e agradecer ao Senhor, pedir, Senhor, me mostra o que o Senhor tem para mim hoje, me mostra o que o Senhor quer de mim hoje, as coisas estariam sendo diferentes. Às vezes essa estação passaria mais rápido, né? Eu quero usar como direcionamento para as nossas vidas e para essa palavra de hoje, a vida de Davi. A vida de Davi, ela é uma vida muito profética, né? O que significa uma vida muito profética? Que ela diz sobre muitas coisas. Nós podemos olhar para a vida de Davi e entender muitas coisas que o Senhor tem para nós. Quantos aqui, quando pensam em Davi, o que vem na sua cabeça? Quantos aqui pensam em rei de Israel? Davi foi o rei de Israel, não é isso? Davi foi o rei de Israel, ele reinou, ele venceu batalhas. Mas o que aconteceu até Davi ser o rei de Israel? Você já parou para pensar que entre Davi receber a promessa de ser rei de Israel e realmente ser rei de Israel, quantas coisas aconteceram? Sabe quanto tempo demorou? 25 anos. 25 anos demorou para Davi ser realmente rei de Israel. E por que demorou tudo isso? Ele já foi ungido com 12 anos, por que ele realmente só foi assumir o reinado de Israel com 37? A gente vai ver o porquê. Por que ele teve que passar por tantas coisas? E às vezes você olha, por que eu estou passando por tantas coisas? Por que isso está acontecendo? Porque Deus está nos preparando para chegar lá. Uma das estações de Davi, então, foi o excluído. Davizinho estava lá, o mais novo de Jessé. Filho mais novo, seus irmãos eram guerreiros, seus irmãos eram famosos, seus irmãos eram tudo de bom. E eles iam para a batalha, mas Davizinho cuidava das coisas da casa. Davizinho ajudava sua mãe no dia a dia. Davizinho cuidava das ovelhas. Davizinho fazia o que ninguém queria fazer. Mas sabe qual é o diferencial de Davi? Que mesmo fazendo algo que ninguém via, que ninguém reconhecia, que teoricamente não tinha valor nenhum, ele fazia de todo o seu coração como para o Senhor. Tudo que ele fazia glorificando a Deus. E sabe o que eu aprendo nisso? Às vezes eu me pego nesse pensamento do, meu Deus, né? Será que o que eu estou fazendo é suficiente? O que o Senhor tem para mim? E o ordinário do nosso dia a dia, quando feito para o Senhor, agrada ao Senhor também. Sabia que você cuidar da sua casa agrada ao Senhor? O ordinário, o dia a dia. Acordar, preparar um café da manhã.
arrumar sua casa, cuidar dos seus filhos, ir para a sua escola, você volta, estender uma roupa no varal, limpar a casa. Isso é um ordinário. Às vezes a gente pensa assim, isso não tem valor nenhum, Deus não está vendo. Eu queria estar fazendo mais. Mas o Senhor está nessas pequenas coisas, no dia a dia. Né? Muitas vezes a gente tem essa ilusão de que Deus está nas grandes coisas. Se eu tivesse numa grande comissão de missionários, se eu estivesse pregando lá na África. Mas sabe de uma coisa? Os irmãos de Davi estavam fazendo grandes coisas. Eles estavam na guerra, eles estavam conquistando. E quando o profeta foi lá para ungir o próximo rei de Israel, ele falou assim, o Senhor rejeitou tudo isso daqui. Você não tem mais nenhum filho? Eles pensavam que Eliabe, né, o irmão mais velho, ia ser ungido, porque ele era forte. E aí Deus fala assim, vocês não estão entendendo nada. Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração do homem. E Davi estava lá, fazendo o ordinário, cuidando de uma ovelha, tal, dando alimento, talvez ficando ocioso no dia a dia ali, porque talvez não tenha tanta coisa para fazer, né? Cuidar de ovelha deve ser uma coisa mais tranquila. Talvez ficando ocioso, mas Deus via o coração dele. E tudo que ele fazia, ainda que pequeno aos olhos humanos, ele fazia para o Senhor. E Deus enxergou Davi lá e falou, chama lá o seu filho mais novo. E quando Davi chegou, Jessé, o filho mais novo de Jessé, o profeta, ungiu a Davi com 12 anos como rei de Israel. Ninguém entendeu, foi nada. Ninguém entendeu nada. E Davi estava naquele lugar excluído, mas Deus estava te vendo. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você acha que o que você está fazendo não está valendo, que ninguém está enxergando, às vezes você não recebe um elogio, às vezes você acha que você está fazendo para os homens, mas deixa eu te falar, se você fizer aquilo que o Senhor te chamou para fazer no seu dia a dia, como para o Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo na sua casa. O Senhor está vendo você lavando uma louça, ouvindo um louvor, tendo um coração quebrantado. O Senhor está vendo você lá nos seus estudos. O Senhor está vendo lá você na escola, muitas vezes. Mas o seu coração, como está o seu coração no seu dia a dia? No ordinário, né? Na sua rotina. Porque estar aqui na igreja e se derramar na presença do Senhor é uma coisa. E no nosso dia a dia, no nosso acordar, no nosso deitar, e nas dificuldades que nós temos no dia a dia, quem somos nós? Quem somos nós? Como nós reagimos a isso? Será que nós conseguimos glorificar o Senhor quando a nossa casa está cheia de tarefas a se fazer e você queria às vezes parar para ficar 1 hora lendo a Bíblia, mas você não consegue porque você tem que resolver outras 599 coisas da casa? O Senhor vê o nosso coração. O Senhor vê o meu coração quando eu passo a semana inteira querendo meia hora de silêncio para preparar uma palavra. Jesus, eu quero ajoelhar aqui para orar. Aí você tenta fazer isso à tarde, a criança acorda. Aí você tenta fazer isso de madrugada. Eu falei, não, agora vai. Acabou de voltar pro berço, 3:30 da manhã, agora vai. Agora eu vou ter 1 hora de silêncio. A outra fala, mãe, quero fazer xixi. Aí você fala, não vai. Deus vê o nosso coração. E Deus vê o seu coração no seu dia a dia. Às vezes você acha que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo, que Deus não está percebendo. Às vezes os homens não reconhecem aquilo que você faz. Às vezes você acha que o que você está fazendo está sendo muito pouco, mas Deus vê o seu coração. Deus te vê nesse lugar, amém? Ainda que não seja em grandes lugares, ainda que não seja em frente a multidões, aquilo que você faz na sua casa, para os seus, o Senhor vê, e isso é valioso demais, irmãos. Nosso ministério começa dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso lar, com os nossos. De nada adianta eu estar aqui ministrando se lá em casa o meu coração não estiver com os meus. Eu não tiver amor, eu não tiver cuidado, eu não tiver tempo. Amém? Deus está vendo. Outro lugar que Davi passou, outra estação de Davi, foi matador de leões. E aí você pensa, uau, Davi matou leões. E ninguém viu. E quando ele falou, ainda não acreditaram nele. Quando Davi estava cuidando das suas ovelhas, fazendo o seu dia a dia ali, suas responsabilidades ordinárias do dia a dia, apareceu um leão que quis pegar as ovelhas. E aí Davi foi corajoso, matou um leão, matou um urso, protegeu as suas ovelhas. E aí quando ele contou isso, Davi, para de graça, você matou um leão,
conta outra, vai. Isso daí é balela. Só que Deus estava preparando Davi para algo que estava por vir. Às vezes o que você está fazendo você não está entendendo. Esse leão que você está matando no dia a dia, você não está entendendo o que Deus tem. Mas Deus está te preparando para te honrar lá na frente. E aí Davi foi o quê? Matador de... E depois, Davi foi o matador de... Quem aqui nunca ouviu a história de Davi e Golias? Aquela história que você fala assim, não é possível que aconteceu. Um menino jovenzinho, todo o exército fugiu. Os fortões, tal, preparado para a guerra. Quando viram Golias, se tremeram de medo e saíram correndo. E falaram assim, eu não vou enfrentar. Só que Davi sabia a quem ele pertencia. E ele sabia que quem matou aquele leão e aquele urso também não tinha sido ele. Davi reconhecia que no dia a dia dele e nas conquistas dele, Deus estava com ele. Davi entendia que em tudo que ele fazia, quem o capacitava era Deus. E Davi entendia para que ele tinha sido chamado. Davi não se esqueceu da promessa. Davi não se intimidou. E aí, quando todos fugiram, Davi foi lá para o rei e falou assim, eu vou lá guerrear. Eu vou guerrear com aquele gigante. Davi, você está ficando louco. Você só pode estar louco, Davi. Todo o exército de Israel, o exército treinado, homens fortes, corajosos, guerreiros, não deram conta. O que você vai fazer lá? E para vocês terem ideia, Davi era tão franzino, pequenininho, que nem uma armadura coube nele. Falou assim, não, Davi, vai, mas pelo menos põe uma armadura, né? Porque assim, eu creio que Deus está com você, mas vamos se proteger. Põe uma armadura e vamos ver o que vai dar. Foi colocar a armadura, nem a armadura serviu nele. E ele falou, não, fica tranquilo. Eu vou com o que eu tenho. Eu tenho umas pedrinhas, eu tenho uma funda, mas eu tenho algo precioso. Eu tenho uma arma que aquele guerreiro não tem. E essa arma se chama o Deus de Israel. Ah, eles não têm o Deus de Israel, mas eu tenho. E eu não preciso de mais nada. Você sabia disso? Às vezes você está olhando para o seu problema e diz, ele tem isso, ele tem mais sabedoria, ele é maior, ele tem dinheiro, ele tem não sei o quê. Mas você tem algo que ele não tem. Você tem o Deus de Israel lutando por você, guerreando a sua batalha. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Às vezes o gigante é muito grande. E você fala, meu Deus, dessa eu não vou passar. Daqui eu não vou conseguir. Mas você tem uma arma poderosa, chamado Deus de Israel. E Davi foi lá, pegou sua funda. E aí imagina o gigante Golias, né? O seu problema olhando para você. Por que você vai vir me enfrentar? Você sabe que você vai perder. Olha o meu tamanho. Eu sou guerreiro, eu sou um gigante. E você fala, você pode vir contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti com o Deus de Israel. E aí, minha filha, vai a pedrinha, aí, pá! Na cabeça do gigante, o gigante caiu. Davi matou o gigante. E aí ele passou por uma próxima estação. Aí Davi, ele foi o aprovado do rei. Aí Davi virou o bambambam. Davi pra cá, Davi pra lá. Davi, você vai ser o líder aqui do meu exército. Davi aqui, Davi não sei o quê, tudo Davi. E Davi foi crescendo, e Davi foi ficando famoso. E aí o rei Saul falou assim, ai Davi, aí já é demais. Aí já é demais. O povo de Israel começou a gostar muito de você. Vem aqui, acaba com ele. Acaba com Davi, que ele já não está mais... Está sendo perigoso para mim. O rei Saul começou a ter inveja, ciúmes, e achou que Davi começou a ficar perigoso. E buscou matar Davi. Aí Davi entrou na prova. Aí Davi entrou na luta. Mas ele estava lá em cima. Ele estava no auge, sendo aprovado por todos. De repente, algo começou a acontecer na vida de Davi. E pode ser que ele não tenha entendido. Mas para ele chegar aonde Deus prometeu, a rei de Israel,
esse momento precisou passar. Precisou passar porque quem estava reinando naquela época era Saul. E Saul não estava sendo aprovado por Deus. E Saul já sabia disso. E Davi já sabia disso. E ele teve que passar por essa perseguição. E Davi, em nenhum momento, questionou a Deus sobre isso. Davi continuou fazendo tudo como para o Senhor. E a Bíblia nos conta em alguns relatos que, inclusive, quando Saul ficava possesso, Davi tocava sua harpa. E por 2 vezes nesse momento, gente, imagina que loucura. Davi tocando para acalmar para que os espíritos maus saíssem do rei Saul. O rei Saul vinha e pá! Por 2 vezes tentou lançar uma lança contra Davi para matar Davi. Davi estava lá, na cova dos leões. Davi estava lá, não era Daniel não, viu? Era Davi. Eu adoro trocar tudo, mas ele estava na cova dos leões, espiritualmente falando. Vocês entenderam, né? Não estava lá na cova mesmo. Quem estava lá na cova era Daniel, mas Davi estava ali no meio do problema. Estavam procurando matar Davi. E Davi teve que fugir. Davi teve que se esconder. E aí você fala assim, meu Deus, Davi tinha um chamado tão lindo, mas o Senhor não ungiu Davi para ser, por que agora ele está fugindo? Por que será que agora ele está se escondendo? E aí você pode olhar para você e falar, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que parece que cada vez que eu mais tento, eu fico mais longe da minha promessa? Quanto mais eu tento, mais eu tenho que me esconder. Fala para quem está do seu lado, estações tem propósito. E algo incrível aconteceu. Enquanto Davi estava sendo perseguido pelo rei, enquanto Davi estava se escondendo e fugindo, aconteceu um momento onde Deus provou o coração de Davi. Davi foi provado. Davi estava escondido numa caverna, e aí Saul entrou nessa caverna, e ele não viu Davi. O que será que a gente iria fazer? Pensa comigo. Saul queria matar Davi. Davi estava escondido e fugindo. De repente, o inimigo dele entrou naquela caverna e Davi viu. Pode mudar, Du, por favor. E Davi viu Saul e ele falou, meu Deus, é agora. Eu mato ou não mato? Eu mato ou não mato? O que eu vou fazer? Eu vou obedecer minha carne ou eu vou seguir firme no meu propósito? Quantas vezes nós somos colocados nesse lugar? Eu obedeço, eu faço o que eu quero. Eu obedeço, eu faço aquilo que aos meus olhos vai resolver. Porque, irmãos, estava fácil. Era só Davi matar Saul ali. Ninguém ia nem ficar sabendo que tinha sido ele. Estava só eles ali, Davi com alguns ali. Saul sozinho, escondido. Davi poderia ter matado Saul e resolvido a vida dele. Sim ou não? Quantas vezes nós olhamos uma situação propícia e a gente pensa assim, agora eu vou resolver o meu problema do meu jeito. Ah, Senhor, Tu está demorando demais. Tu está demorando demais e agora eu vou resolver. Olha só, está tudo aqui na minha frente. A faca e o queijo. Facinho. Vou matar Saul e vou assumir o trono de Israel. Mas Davi pensou. Ainda que Deus não esteja aprovando o reinado de Saul, ele continua sendo rei e eu não vou me colocar nesse lugar. Eu não vou colocar minha mão. Se Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Fala para quem está do seu lado aí, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Do jeito dEle, no tempo dEle. Você pode dar um glória a Deus aí? Existe um tempo determinado para todas as coisas. E esse episódio passou. Depois disso, Davi se encontrou com Saul, contou para ele, falou, ó, lembra aquele dia que você entrou lá na caverna? Eu estava atrás de você. Eu poderia ter te matado. E aí Saul ficou preocupado. As coisas foram passando em uma guerra. Saul e parte do seu exército foi morto. Beleza. E aí o que aconteceu? O filho de Saul assumiu o trono. E um pouco depois, Davi foi ungido rei de Judá.
rei de Judá. Mas qual era a promessa de Davi? Rei de? E ele foi ungido rei de? Ah, peraí. Israel é desse tamanho. Judá é desse. Senhor, mas o Senhor me prometeu. Mas o Senhor me prometeu ser rei de Israel e agora eu sou rei de Judá. Será que o Senhor se confundiu aí? Fala para quem está do seu lado assim. Existe um tempo de preparo. E Davi foi lá ser rei de Judá. E ele fez como se para o Senhor. Com todo o coração, não questionou. Ele deu o melhor que ele podia. Ele continuava amando ao Senhor. Ele continuava buscando agradar o Senhor em todas as suas atitudes. E às vezes a gente pode olhar e falar assim, Senhor, não é isso que o Senhor tem para mim. O Senhor me prometeu algo aqui, e hoje que eu estou vivendo, meu Deus, não condiz. Preparo. Às vezes a gente quer chegar lá, viver não sei o quê, mas existe o tempo de preparo, existe o tempo de capacitação. E a gente precisa entender as estações da nossa vida. As estações, elas servem para algo. Os momentos, eles servem para algo. Você não precisa ficar olhando para o que você está vivendo hoje, querendo viver o amanhã. Você precisa viver o que Deus deu na sua vida hoje. Estar completo, satisfeito, feliz, amando ao Senhor, aonde o Senhor te colocou hoje. No seu trabalho, de hoje. Na sua casa, de hoje. Não é assim? Às vezes as pessoas têm o engano de pensar assim, quando eu estiver em tal posição, quando eu estiver em tal emprego, quando eu estiver em tal faculdade, eu vou ser feliz. Irmãos, eu lembro que eu queria muito entrar numa faculdade federal, mas muito. Quem aqui está na época de pré-vestibular aí? Vocês estão quase, né? Estão lá, né? Pezinho lá. E aí na minha cabeça, eu só ia estar satisfeita, completa, feliz, se eu passasse numa federal. E eu estudei igual um camelo. Eu estudava horas e horas e horas por dia. Tipo horas mesmo. Eu cheguei a passar nas minhas férias 12 horas estudando. Eu resolvia uma FUVEST por dia. Todo dia imprimia uma FUVEST e resolvia. E aí eu olhava as respostas. Mas não parei para perguntar se era aquilo que Deus tinha para mim. Era aquilo que eu queria. Era aquilo que muitas vezes a sociedade colocava como, nossa, uma federal, não é assim? Nossa, passou na FUVEST, na USP, passou na Unicamp, passou numa Unifesp, meu Deus, é o cara, a mina. Mas já parou para pensar o que Deus tem para você? Já parou para se perguntar o que Deus tem para você? Aí fiquei lá, perdendo meu tempo. Porque quando a gente está indo na direção que Deus não quer, não adianta o quanto esforço você coloque, não vai dar certo. E eu estava lá, FUVEST, Unicamp, igual uma louca, estudando e fazendo prova e tal. Aí sai o resultado. Deus, você não me ama. Quase que ele falava assim, querida, eu te amo, por isso que eu não deixei você passar. Ah, se você soubesse quanto eu te amo, você não teria feito tudo isso. E aí, fui lá, passei no Mackenzie, fiz Mackenzie, e aí estava lá, finalizando a faculdade, e aí o que eu queria? Queria entrar na Bayer, porque eu era farmacêutica, né, todo mundo sabe. Fiz faculdade de farmácia. E aí, a Bayer se é Bayer, Aí eu queria entrar na Bayer. Você lembra disso, pai? Me fala aí, quantas entrevistas na Bayer eu fui fazer? Umas 3, né? Reprovada em todas. Reprovada em todas. Eu fiquei, gente, eu era a melhor da minha sala. Nerd mesmo. Eu era nerd. Tinha as melhores notas, tinha um currículo top, fiz iniciação científica no Sírio-Libanês, PIBIBI, tinha trabalho publicado. E aí a menina aqui pegava a cola de mim, tinha altas DPs, passava na bendita entrevista da Bayer. Para P&D ainda, que era a área que eu queria. Mas eu não tinha perguntado se era o que Deus queria.
ministério que Deus tinha para mim. E meu pai falava assim, Miriam, já começava aí, né, que meus pais não estavam aprovando. A Bayer fica num lugar, é muito ruim de você chegar lá, Miriam. A Bayer fica lá, entre a Marginal e não sei das quantas. Já parou para pensar quanto tempo você vai demorar para ir até a Bayer? Voltar até a Bayer, até São Bernardo do Campo, que é onde você mora? Querida, não, eu queria a Bayer, porque na minha cabeça era o top dos tops. Era o que as pessoas achavam, tipo, meu Deus, trabalha na Bayer, né? A melhor indústria farmacêutica de São Paulo. E eu fui reprovada 3 vezes. E aí eu ficava, Deus, chorei, fui lá, me joguei. Que às vezes eu sou meio dramática, assim, com Jesus. Quem é dramático com Jesus aqui, tá comigo, levanta a mão. Jesus! Põe a cara no travesseiro assim, você não me ama. Você não ouviu quantas vezes eu orei pedindo esse emprego, Jesus. Eu quero. Aí, Jesus fez assim, para mostrar que ele é bom. Que quando Jesus tem, o negócio é perfeito. Eu recebo uma ligação no auge da minha frustração com Jesus e comigo mesma, né? Porque a gente fica culpado. Recebi uma ligação, oi, tudo bem? Você é a Miriam? Sou eu. Então, eu quero te chamar aqui para uma entrevista na General Mills. Eu não tenho nem ideia. Que General Mills, gente? O que é General Mills? Nem mandei currículo para essa empresa, pelo amor de Deus. Eu, sim, a gente pegou lá, que você fez Mackenzie, né? Foram atrás do meu currículo. Você pode vir numa entrevista, bibibi. Tá bom, onde fica a fábrica da General Mills? Fica aqui no Demar, aqui em São Bernardo do Campo. Conhece eu? Conheço? Mas é do lado da minha casa. Eu acordava às 7h10 para entrar às 7h15, gente. Olha que maravilha. Se eu estivesse na Bayer, eu teria que acordar 4 horas da manhã para chegar lá às 7. E olhe lá, mais 3 horas para a vida. Então, às vezes, os nossos planos, o nosso bom, né? Os nossos projetos não são bons. Não são bons. Às vezes, o que você tem para a sua vida, que você está pensando e orando, não é o que Deus tem. Não é engraçado isso? É engraçado. E a gente às vezes fica se matando para chegar num lugar que não é onde Deus tem. Porque a gente acha que quando a gente chegar lá, a gente vai ser feliz. Vai ser completo, vai ser satisfeito. E posso te dizer alguma coisa? Chegar em qualquer lugar sem Jesus, sem a aprovação de Deus, é a mesma coisa que não chegar em lugar nenhum. Agora, você chegar num lugar que às vezes não era o que você tinha como expectativa, mas com Jesus, lá vai ser bom, vai ter alegria, vai ser perfeito, você vai estar satisfeita, porque Deus está com você. Deus está no negócio. Então, a gente precisa entender o tempo das coisas nas nossas vidas. A gente precisa entender a direção das coisas da nossa vida, sabe? O que Deus tem. Já parou para se perguntar, Senhor, o que Deus tem? O que o Senhor tem? O que o Senhor quer? Fala comigo, eu quero te ouvir. Pergunta, sabe por que às vezes a gente não pergunta? Porque a gente não quer ouvir a resposta. Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Porque a gente quer chegar com as nossas forças. Porque a gente quer chegar com o nosso braço. Já parou para pensar? Já parou para perguntar? Mas a gente tem medo de que o Senhor responda. Não é para você ir nessa direção. Não é isso que eu tenho para você. E aí, por medo, a gente fica aqui. Só naquela oração, Senhor abençoa, Senhor obrigado. Você não vai lá e fala, Senhor, o que você tem para mim? E se for não, amém. E se for não é aqui, glória a Deus. Porque eu quero estar na sua vontade. Eu quero estar segundo o teu coração. Eu quero viver no teu caminho. Se agora é um tempo de descanso, eu vou viver o descanso. Se agora é um tempo de batalha, eu vou viver essa batalha. Se é um tempo onde o Senhor está me preparando, eu vou aceitar o meu preparo e vou me preparar. Porque eu sei aquilo que o Senhor me prometeu. Eu sei aonde o Senhor quer me levar. Então eu aceito, eu entendo e eu me coloco à sua disposição para viver o que o Senhor tem na minha vida hoje. E depois de 7 anos que Davi foi ungido rei de Judá, depois de 7 anos, ele viveu 7 anos, teoricamente, fora da promessa dele. E quantas pessoas será que não passaram por ele e falaram assim, não era você que ia ser rei de Judá, rei de Israel? Agora você é só rei de Judá. Às vezes as pessoas olham para nós, não era você que ia chegar naquele lugar?
Não era você que me falou isso? Eu quero você estar aí. Mas estar no pouco com Deus é estar no muito. Porque no tempo dele, a promessa do Senhor, fora do tempo, não é bênção, irmãos. Vocês precisam entender isso. Viver a promessa de Deus, chegar no lugar que Deus prometeu, fora do tempo de Deus, não é bênção na nossa vida. A gente precisa entender que existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe o tempo certo para todas as coisas. Existe o tempo de começar, existe o tempo de parar, existe o tempo de avançar, existe o tempo de esperar. A gente precisa estar atento ao que Deus tem na nossa vida. E o que Deus tem na sua vida não é o que Deus tem na vida do irmão que está do seu lado. Aquilo que o Senhor tem para nós é individual. Você não precisa se comparar com ninguém. Ai, mas ela chegou primeiro. Ai, mas ela aconteceu mais rápido. Ai, mas ela está sendo mais abençoada. Irmãos, não se compare. O que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para o seu irmão é para o seu irmão. O seu tempo é o seu tempo. O tempo do outro é o tempo do outro. E glória a Deus por isso. O Senhor trabalha nas nossas individualidades. Pode ser que esteja demorando, mas se está demorando com a bênção de Deus, minha filha, dá glória a Deus. Aceita, sabe? Para de se preocupar, para de ficar ansioso. A Bíblia fala que a gente não pode ficar ansioso, preocupado com as coisas que há de vir. Basta cada dia o seu mal, ao tempo certo, determinado para todas as coisas debaixo do sol. Então eu quero te convidar nessa noite a pensar justamente isso, sabe? Senhor, eu quero entender esse tempo na minha vida e eu quero te agradar nesse tempo que eu estou vivendo. Eu quero te agradar hoje. Eu quero estar feliz hoje. Eu quero me sentir completa como uma pessoa que te agrada em tudo hoje. Seja no meu lavar a louça e ler a Bíblia nos 5 minutos correndo com criança gritando. Seja no meu tempo de descanso. Seja num tempo em que você está fazendo 1000 coisas e buscando avançar. Não sei como você está. Mas busque estar na posição hoje. No tempo de hoje, viver feliz, buscando, agradecendo, no tempo de hoje. Pode ser que você não está vivendo a melhor estação da sua vida. Pode ser que você esteja lá no seu inverno, no seu outono, se sentindo seca, às vezes se sentindo com sede, às vezes querendo estar florescendo e não está conseguindo. Mas existem as estações, existe o tempo. Vai acontecer, amém? Vai chegar, a promessa do Senhor vai se cumprir no tempo dele. E o tempo de Deus é perfeito. Se levanta, por favor, no seu lugar. E depois de 7 anos, passa Du mais 2. Pode vir mais 2 para frente. Davi se tornou rei de Israel. Finalmente! Depois de 25 anos, depois de matar leão, urso gigante, ser perseguido, ser excluído e ter o coração provado, ele chegou naquilo que o Senhor tinha. Então eu quero te dizer que não importa o tempo, não importa o quanto está demorando, não importa. A promessa do Senhor irá se cumprir na sua vida. O tempo do Senhor vai se cumprir na sua vida. Eu quero te convidar nessa noite a fechar os teus olhos e nós vamos orar. Nós vamos orar para que o Senhor coloque no seu coração aquilo que Ele tem para você no dia de hoje. Que toda ansiedade, toda preocupação, toda dúvida, muitas vezes, Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor, o que eu estou fazendo, Senhor, o porquê disso, porquê daquilo, todo esse questionamento, venha dar lugar à paz que excede todo entendimento. Porque o Senhor tem um lugar de paz para você nessa noite. O Senhor tem um lugar de paz para o seu espírito nessa noite. O Senhor tem um lugar onde toda inquietação cai por terra, onde toda dúvida cai por terra, onde todo medo cai por terra. E o Senhor quer te colocar neste lugar, sabendo que Ele está com você. O Senhor está com você hoje, o Senhor quer se agradar da sua vida hoje, o Senhor quer ter intimidade com você hoje. O Senhor quer te usar onde você está hoje. Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença, Deus. E nós queremos Te agradecer, porque nessa noite o Senhor nos fez entender algo muito importante. Que existe o tempo certo, o tempo determinado para todas as coisas, Pai. Que o Senhor nos chamou com um propósito. Muitas vezes nós não estamos entendendo as estações que nós estamos vivendo, mas nós queremos declarar que nós queremos aprender como Te agradar.
como estar nessa posição, como estar vivendo no centro da tua vontade no dia de hoje, Pai. Aquieta nosso coração, aquieta nosso espírito, Pai. Que o Senhor venha nessa noite derramar alegria, que o Senhor venha derramar paz, que o Senhor venha trazer, Senhor Jesus, esperança. Se o meu irmão que entrou aqui nessa noite tem se sentido cansado, Senhor, tem se sentido fadigado, que o Senhor, em nome de Jesus, venha trocar todo cansaço por leveza, Pai. A tua palavra diz que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. O teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Pai. Muitas vezes nós não entendemos, mas o Senhor continua no controle. Muitas vezes nós não entendemos, Pai, mas nessa noite nós escolhemos confiar. Nós escolhemos confiar que neste momento, no dia de hoje, Pai, no presente, o Senhor está nos preparando para algo. Muitas vezes tem gigantes na nossa frente, muitas vezes tem leões, ursos, muitas vezes nós estamos sendo perseguidos, mas nós entendemos que o Senhor está nos preparando, Pai. Gera em nós um coração sedento por mais de Ti. Gera em nós um coração segundo o Senhor. Um coração que aceita ser trabalhado, um coração que entende o Teu chamado, um coração que entende o Teu propósito, Pai. E coloca em nós a alegria, somente de ter a Tua presença em nós. Que todas as vozes que muitas vezes querem nos parar, que todas as vozes que muitas vezes querem dizer para o meu irmão que ele não vai conseguir, muitas vezes as vozes que nos acusam, Senhor, que elas caiam por terra nessa noite em nome de Jesus, e que nós venhamos somente ouvir a Tua voz sobre nós. E a Tua voz diz: filho, eu te chamei, filho, eu te escolhi, filho, eu te capacito nessa noite, filho, não desiste, eu estou contigo. Filho, não tenha medo de enfrentar esse gigante, porque comigo você é mais que vencedor. Filho, não desanime. Filho, não questione. Filho, não tente resolver com suas próprias mãos. Filho, espera o meu tempo. Esteja nesse lugar, esteja nessa posição nessa noite, em nome de Jesus. Essa luta não irá te matar. O desespero não vai tomar conta do seu coração. Por mais pressão que esteja a situação, declare isso. O controle ainda está na palma de suas mãos. Diga. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Declare: o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria vem, ela vem pela manhã. Eu creio, Senhor, e eu profetizo sobre a sua igreja. A alegria vem, a alegria vem. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
Eu quero nessa noite convidar a vir aqui na frente para nós orarmos juntas enquanto o louvor continua. Para nós orarmos juntos. Se tem alguém aqui passando por uma estação que está sendo difícil e você precisa ser fortalecida pelo Senhor nessa noite, você precisa ter entendimento do Senhor nessa noite, você fala assim: Senhor, está difícil, eu preciso de algo, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar para que o Senhor te traga sabedoria sobre essa estação, para que o Senhor te traga capacitação sobre essa estação, para que o Senhor venha realmente, verdadeiramente transformar, para que você entenda aquilo que o Senhor tem na sua vida, o propósito desse momento. Vem aqui, nós vamos orar. Eu quero convidar os pastores para nós orarmos enquanto o louvor continua. Essa luta me mata, o desespero me toma. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria
assim: depois de uma palavra dessa, que a gente precisa entender qual é a estação, qual é o tempo que nós estamos vivendo. E não quer dizer que esse tempo e essa estação vai durar para sempre na nossa vida. E isso eu tenho para mim, para você, para a sua família. O que você está vivendo hoje não determina o que você é, nem o que você vai ser amanhã. Então, que você hoje, e eu também, possamos crer que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tem uma passagem em Eclesiastes 11 que fala: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você o achará. Então, continua lançando sobre a sua família, sobre o seu ente querido, sobre o seu amigo, sobre todos aqueles que têm convívio com você, especialmente pelo seu filho, pela sua nora, pelo seu pai, pela sua mãe, por todos que fazem parte do teu convívio diário. Porque não tem o seu tempo, é o tempo de Deus. E no tempo de Deus, todas as promessas vão ser cumpridas. E não vai deixar de ser assim na sua família, nem na tua casa, e nem na minha. E eu louvo a Deus por isso, porque a gente tem um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que não mente, um Deus que provê todas as coisas na nossa vida. E que você agora ponha a mão no seu coração e receba de Deus aquilo que Ele tem para você e para a sua família. E que acalme o teu coração, porque o teu tempo e a tua hora vão chegar, de você glorificar e dar o teu testemunho da sua família e de tudo aquilo que Deus faz, porque Ele é bom, Ele é perfeito. Então vamos orar. Senhor meu Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Te agradecemos por esse culto maravilhoso, ó Pai, porque sentimos a Tua presença, porque Tu és um Deus real, um Deus vivo, Senhor. Um Deus que está atento a cada um de nós aqui, ó Pai. Tu não és aquele Deus, Senhor, que esquece, que deixa num canto e que põe de castigo, ó Pai. Tu és o Deus que resgata, traz à tona, ó Pai querido, aquele que está abatido, ó Pai querido, aquele que está no fundo do poço, ó Pai querido. E eu te peço que Tu esteja agora com a Tua igreja, com todos que estão aqui, Senhor, que todos se sintam abraçados por Ti, cuidados por Ti, amparados por Ti, e consigam entregar a vida completamente a Ti, ó Pai. Porque sabemos que fora de Ti não encontramos paz, não encontramos felicidade, ó Pai querido. E eu te peço, Senhor, que Tu esteja com a família de cada um aqui representado, ó Pai. Que todos sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Que Tu dê sabedoria, Senhor. Que Tu dê estratégia, ó Pai. Para que a gente não afaste, Senhor, mas se entregue, ó Pai, para a Tua casa e para a Tua presença, ó Pai. Que nós possamos ser bênção, ó Pai querido, na Tua casa e na nossa família, ó Pai. Porque senão não é completo, Senhor. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, perdoa as nossas faltas, pois isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sente-se só um minutinho, eu quero dar alguns recados aqui para vocês, aproveitando o friozinho, e depois de recebermos já um alimento espiritual tão bom, nós temos um alimento material ali atrás, um caldo verde, caprichado, maravilhoso, que vai esquentar você mais do que você já está quente. Por apenas R$8, você vai adquirir o seu caldo verde ali e vai contribuir com a obra de Deus. Amém? Terça-feira, 20 horas, estudo bíblico aqui na igreja. Quinta-feira, culto de campanha, será a 9ª semana e estaremos encerrando a nossa campanha. Esteja aqui para fazer esse fechamento maravilhoso às 20 horas e traga um convidado também. Sábado que vem, 10 horas da manhã, reunião de oração, tem sido uma bênção. Se você ainda não participou, participe. Domingo, 17 horas, estaremos aqui novamente no culto da família. E de segunda a sexta, 6 horas da manhã, encontro de oração pelo Google Meet, link que nós colocamos no WhatsApp da igreja. Amém? Mais algum recado? Só esses mesmos? Então vamos ficar de pé agora, já que vocês descansaram um pouquinho. Dia 17/9, acabei de lembrar aqui. Na verdade, falaram aqui no meu ponto aqui, ó. Dia 17 de setembro, batismo aqui na igreja. Domingo, 17 horas. Será um momento maravilhoso. Quem está aqui vai se batizar? Levanta a mão. Eita glória, olha só. Que bênção. Então,
venha participar dessa festa, porque a alegria no céu, quando uma pessoa se converte ou se batiza, você não tem ideia. Se a gente se alegra aqui, imagina nos céus. Então venha participar, dia 17 de setembro. E quem ainda aqui não é batizado, e não vai ser batizado nesse encontro, levanta a mão aqui. Ninguém? Quem não era já está sendo batizado? Amém. Então nosso desafio agora é convidar pessoas para aceitar Jesus, para conhecer o Evangelho e se batizar numa próxima turma. Amém? Quem se compromete a trazer uma pessoa aqui na igreja que ainda não se converteu? Levanta a mão. Olha só, isso é um compromisso que a gente tem que ter realmente. Vamos nos comprometer, vamos nos desafiar, vamos colocar essa meta, já que as empresas têm meta, né? As empresas têm metas de médio prazo, curto prazo, longo prazo. Vamos tratar essa meta para nós mesmos aqui na igreja, de trazer uma pessoa aqui na igreja que ainda não conhece a Deus, para que ela possa participar de tudo isso que nós estamos tendo oportunidade. Não vamos ser egoístas, de deixar isso aqui só para a gente, mas vamos fazer com que outras pessoas possam se alimentar do que a gente tenha sido alimentado aqui, que as pessoas possam se alegrar desses momentos gostosos e principalmente ter certeza da salvação e da vida eterna. Amém? Faça assim agora com suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja que crendo diz amém. Abrace.